Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fazendas Infinitas. Eu sou o Arthur Toledo, esse aqui está comigo hoje, Daniel Paguto. É nóis? Vamos nós mais uma vez. Esse é o episódio o podcast da Trato Consultoria, que trata dessa ideia de continuidade, transmissão de um legado, transformar fazendas comuns em empresas que vão sobreviver às próximas gerações e chegar lá no futuro sólidas, seguras, assim como quem projetou e iniciou, pensou lá atrás, não é isso? Mais do que isso. Muito mais do que isso. Quem sabe quem projetou não imaginou que ia chegar nesse nível e evoluir, né? Esse que é o caminho. Muito bem, hoje a gente está trazendo aqui uma amiga nossa, né? Então, para apresentar até, eu vou começar a apresentar falando, é a Lígia. Que Lígia? A Lígia é esposa do Beta, né? A Lígia lá Aí ele vai gostar. A Lígia lá do Avocado Jaguaci. Irmã da Júlia, irmã do Thiago, irmã do Vitão. Então, estamos aqui entre amigos, mas é a Lígia Falangue Carvalho, que é a pessoa... É a porta-voz do Avocado Jaguaci, é isso, Lígia? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou bem nervosa aqui para falar. Como assim? Já sabe, Como assim? cheio de podcast aqui. Não, mas vai bater um papo legal. Você é desenrolada. Muito bom. E quando a gente estava, desde o começo, que a gente fez aquela primeira lista ali de quem que a gente vai chamar aqui, já surgiu logo na hora o nome de vocês, né? Óbvio que está próximo e tem uma história muito legal para contar, porque... sai muito do óbvio, do que a gente está acostumado aqui a trabalhar, de uma forma geral, o produtor rural mais focado em commodities, né? Então, produtor de boi, de soja, de milho, e aí a gente está falando de fruticultura, então, um produto de maior valor agregado e um produto que é trabalhado, industrializado, que exporta para vários lugares do mundo. Quero explorar um pouco dessa história aqui hoje, e que certamente tem um modelo empresarial muito legal para a gente trazer hoje aqui, né? Lígia, quando você chega em algum lugar e o pessoal não te conhece, você tem que se apresentar. Ô, Lígia, o que você faz? Como é que você explica? Começa assim. A gente trabalha com avocado, aquele abacate pequenininho. Então a gente começa falando desse jeito. Que a gente produz, né? E você falando de fruticultura, até voltando um pouquinho, você estava comentando que é muito interessante o quanto a fruticultura está começando a ganhar seu espaço dentro do agronegócio. O brasileiro está começando a perceber a grandiosidade e o valor agregado que a área de fruticultura tem e a potencialidade que o Brasil tem na fruticultura, porque é uma produção muito tecnificada também, é uma produção que demanda bastante mão de obra também, mas é uma produção que tem um valor agregado percebido principalmente no exterior. Então, eu acho que o brasileiro tem que olhar também para esse lado da fruticultura e ver o profissionalismo que está envolvido nessa parte do agro. Aí já começa me explicando, é avocado e não é abacate? Porque essa eu já ouvi. Porque conta essa história do pioneirismo, né? Como é que começou e né? Como é que foi essa questão da singularidade de vocês serem pioneiros nesse caminho, nesse abacate pequenininho. No abacate pequenininho, né? O abacate ele tem várias variedades e uma das variedades chama Hass. Hass, que é uma variedade que surgiu nos Estados Unidos há uns 70 anos atrás. E essa variedade ela foi meio que desenvolvida, era um pé franco que tinha lá, e era uma fruta muito gostosa. Ele pegou o seu Hass, que é um senhor, que ele trabalhava, e ele tinha esse pé na casa dele, levou para uma universidade e falou, olha, essa fruta é muito boa, eu queria... patentear, ou queria divulgar, disseminar essa variedade aqui. E aí foi se pesquisando, foi se colocando, e é uma variedade de abacate muito resistente a frio, e ela tem uma polpa, ela tem um tamanho menor com uma polpa mais concentrada. Então ela tem uma quantidade de óleo muito boa. E isso foi se... trabalhando, ele foi disseminando isso ali na região, porque era na região da Flórida que tinha, e foi disseminando, e essa variedade é a mais produzida no mundo hoje. Então, abacates tem vários, e hoje a gente classifica da seguinte maneira: os abacates tropicais, que são esses abacates
que a gente comeu quando era criança, desses pés Que tem no fundo da casa da sua avó. fundo da casa, com aquela polpa linda, maravilhosa, que são os abacatões, e aí tem algumas variedades que são mais comerciais, que é o Bredo, Margarida, o Fortuna, essas são variedades mais comerciais e reconhecidas aqui no Brasil. Quando você vai, por exemplo, para Costa Rica, você tem outras variedades de tropicais. Às vezes são parecidos, mas não são as mesmas. Então, as variedades que nós temos aqui no Brasil de tropicais são só nossas, né? A gente exporta alguma coisa, mas elas não são muito queridas no mercado internacional, mesmo porque ela tem uma dificuldade de viagem, ela tem um shelf life muito pequeno. E aí, estas outras variedades que a gente chama dessas variedades, que é a variedade que vem do Hass e da linhagem do Fuerte, que é um Hass parecido, só que ele não fica com a pele escura quando está maduro. Então, o Hass foi a variedade que mais se disseminou por algumas características. Ele tem um sabor muito bom, ele tem um shelf life maior do que as outras variedades e ele aguenta essa questão do frio, a viagem. Então, eu não preciso fazer o transporte entre um país e outro aéreo. Eu posso fazer um transporte via container, navio. Isso muda bastante esse ponto. Isso muda tudo. E aí, a gente, desde o começo, meus pais começaram a trabalhar com essa variedade por um acaso. Por acaso, como é que foi isso? Seu pai acordou, sua mãe falou, vamos plantar isso aí, achei, ou como é que eu tirei isso da cartola, vai? Na década de 70, meu pai começou a fazer, ele trabalhava com reflorestamento já, existia um projeto do governo de produção, projetos não só de reflorestamento, mas de ampliação de áreas para produção de alguma coisa. Na época, ele escolheu a fruticultura e plantou várias, junto com uma empresa do Paraná, plantou várias variedades de abacate para a produção de óleo. E nessa época, não deu certo a produção do óleo, ele ficou com um monte de variedade lá, e aí ele, olhando, pesquisando, viu que uma das variedades era consumida no mercado internacional. E essa variedade era o Hass. Isso já era aqui na propriedade de vocês? Era em Agudos, ele tinha um arrendamento em Agudos, ele arrendava. E aí ele foi atrás, foi meio que pesquisando, aí minha mãe falou, não, peraí, tem essa possibilidade, vamos atrás de ver. Vamos escrever uma carta para a Embaixada do Brasil na França, perguntando se alguém tem interesse sobre essa variedade. Antes de produzir? Não, aí eles começaram já a produzir, começou, já tinha um tanto lá, né? Tá, Já tinha uma variedade já. Mas quem deu essa ideia de buscar o consulado na França... isso é coisa de... minha mãe da era... sua mãe, né? não para. Vamos lá. Foi uma ideia Aí, disruptiva, vamos falar assim, né? Porque disruptiva. era muito óbvio só tentar vender no Ceasa em São Paulo, né? Exatamente, né? E aí, vamos tentar ver se existe essa possibilidade de exportar. Porque e exportar para ele também era uma coisa muito longe, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar em exportar abacate, essas coisas. Aí ele também não sabia o inglês, chamaram uma prima que sabia inglês, era professora de inglês, escreveu a carta, naquela época era carta, mandou a carta, até esperar para voltar, 30 dias, tudo aquela história, né? Já cresceu. É mais ou menos isso. Aí receberam a resposta da carta e ele falou, ó, tem todos esses importadores aqui na França. Manda a carta para eles e veja se eles têm interesse. Aí conseguiram, realmente mandaram a carta e realmente 2, 3 responderam. Não, nós temos interesse. Por favor, pode enviar. Vamos começar a pensar em enviar. E aí, em 80, foi a primeira exportação feita para a França. Então, o negócio já nasceu com a exportação. Sim, né? Interessante. E aí foi focado. Aí meu pai se especializou nisso, foi atrás de melhoria genética da produção, foi atrás de melhoria tecnológica na parte de exportação, de logística, porque as companhias marítimas não queriam fazer o embarque. Falou, não, fruta dentro do negócio, vai chegar vou ter problema. Aí ele insistiu, né, conseguiu lá e conseguiu mandar a embalagem. No começo até a gente adequar qual embalagem era certa, não era, tinha furo, não tinha, para o ar correr ali dentro. Bom, foram várias tentativas, tecnologias desenvolvidas, tudo no erro e acerto ali para... E não era container refrigerado, nada? Era... Não, ele era refrigerado, mas ainda não era com atmosfera controlada, tinha todo um...
foi galgando espaço para entender qual era o melhor modelo. Entendi. E é interessante porque a gente sempre, quando está pensando em agregar valor ao produto, normalmente o produtor rural tradicional, ele tende a, cara, eu não entendo disso, né? E busca mais ali realmente a venda do produto dele, e aí quem comprar meu produto que se vire, que vai fazer com ele, né? E logo desde o começo vocês já entraram no modelo que fugiu à regra de todo mundo, né? Já voltar para exportação. Acho não, com certeza aí nos anos 80, essa ideia do agro brasileiro maravilhoso exportando para o resto do mundo não existia isso. Né? O Brasil era um importador de alimentos nos anos 70, né? Então foi uma ideia muito realmente pioneira e assertiva que veio da sua mãe, né? O meu praticamente. O pai engenheiro agrônomo na produção ali, olhando. O meu pai fala isso, ele fala assim, se eu tivesse escutado minha mulher, minha vez seria muito... Escuta seu esposo. Pensa bem, eles não são... Tem experiência. Não, e realmente, eu acho que essa questão, meu pai, ele é engenheiro agrônomo de formação, formado na Exalc e tal, e aí ele teve uma visão muito voltada à produção e sempre ficou muito envolvido, né, com a produção. E aí esses insights que tem e essas contrapartidas do casal fazem uma diferença incrível. Sim, fez toda a diferença. Exatamente. Vocês, né? E o apoio, né? E principalmente o apoio. Vai que se estourar, eu tô aqui para garantir. Vamos lá. Mas sabe que uma particularidade, né, muito da turma da Exalc, mas o agrônomo veterinário, a formação acadêmica dessa turma é muito de produção e é muito pouco de negócio. Até 2 exemplos, né? Tava vendo né, você fez um dos últimos episódios aí com o Danilo, que falou, Danilo de 20 anos atrás, o que você teria feito diferente? Não, eu teria estudado um pouco mais de administração, um pouco mais de gestão, né, do que só a parte de produção. E eu costumo falar, às vezes, quando tem essas famílias que tem, né, uma pessoa ou 2 ali que estão no campo e tal, e essas pessoas têm dificuldade de traduzir eventualmente para quem está fora do negócio, que louco que dá, como é que é o negócio, como é que não é, e não tem nem paciência para isso, então não tem essa formação de gestão, de administração, que é muito a chave para mudar uma fazenda comum para virar uma empresa. Então sempre, o que a gente tem identificado sempre quando tem alguém de fora da produção palpitando e apoiando, né, junto na liderança, os negócios tendem a dar certo. É uma característica muito relevante desde o começo. Quanto antes a administração e gestão entra no negócio da fazenda, mais fácil do negócio, né, se tornar né, sustentável no tempo. Por aí. Com ampliação, né? E principalmente essa é uma questão, essa é a briga de gerações, né? E daí você chega muito nesse ponto de que a formação, né, acadêmica, principalmente da área agrícola, né, da área de engenharia de agronômica, ela vai muito mais para a área de produção, como você comenta, e aí entra os filhos com uma nova geração, trazendo um pouquinho desse modelo, e aí tem aí os seus entraves. Sim. Queria que você me contasse um pouco isso, porque no começo, então, a gente produzia abacate e exportava. Isso já era, por si só, algo muito inovador. Mas não ficou nisso. Né? Vocês passaram depois por toda uma transformação de uma certa industrialização. Vocês têm uma fábrica, né? E onde isso começou? Isso foi já com a chegada da nova geração ou ainda na época do seu pai já funcionava isso daí? Não, foi ao longo do tempo, né? Como é que a segunda geração entra no negócio? Meu pai, ele ficou, acho que até... O Vitor é o mais velho, ele também é formado em agronomia, e meio que, por razão, ele já voltou direto para trabalhar direto. Depois que ele se formou, ele voltou para trabalhar direto com a fazenda. Nessa época, a fazenda estava indo muito mal. A gente tinha um problema muito mal de produtividade. Estávamos realmente perdendo clientes na Europa, que era o nosso carro-chefe, com
perdia. Eu mandava fruta, gastava um dinheiro, chegava lá, a fruta não estava boa, questão de qualidade de produção, produtividade ruim, qualidade de produção muito ruim também. E o Vitor voltou já com ideias muito inovadoras, porque você estuda lá uma época e depois você dá uma parada, né? E aí acho que meu pai estava um pouco cansado também. Puta, eu faço isso, faço aquilo. Porque já era da época de 90, cara. Seu pai já estava com 20, 25 anos tocando o negócio, exatamente. Aí o Vitor entra e começa a inovar a questão da produção. Então ele entra com o processo de irrigação, ele entra com correção de solo, ele entra com sistemas de podas diferenciadas. Então ele vem com tecnologias novas para isso, adaptadas, né? Foi para Israel, foi para a África do Sul, eram lugares de produção interessantes, a África do Sul muito próximo ao nosso sistema de produção. Então ele vai trazendo tecnologias de fora, traz um consultor de fora. Então dá aquela renovada no negócio, né? E aí vai se sustentando e ampliando o nosso sistema de produção. Nós outros 3, todo mundo saiu das suas faculdades. Eu fiz marketing, trabalhar em empresas em São Paulo. O Thiago fez administração, também trabalhou em umas outras áreas. A Júlia fez relações públicas, também estava trabalhando em outra empresa. E aí nós fomos sendo convidados aos poucos a trabalhar na empresa em algumas áreas. Então, quando cheguei em 96, logo depois, 92 foi Plano Real, por aí? Tu é virada do Plano Real, 94, isso, 94. Acontece que o espectador faz o quê com o Plano Real? Né? Ele ganha R$1. 1 para 1. A $1. E aí não sustenta a produtividade, né? E o nosso negócio era exclusivamente exportação. Né? E aí, vamos quebrar. Acabou. Vamos quebrar, não vai dar certo, não vai pagar as contas. Aí veio a ideia de falar, vamos tentar mexer com o mercado nacional. Vamos começar a colocar. Até então, avocado, ninguém sabia que existia isso aqui no Brasil. Então começou para exportação e o que ficou 20 anos 100% exportando. 100% exportação. O mercado do Brasil era zero. Zero. Ninguém sabia. Até quando a gente era criança, meu pai faz, meu pai planta abacate. Era quase uma vergonha. Não, né? Ninguém sabia o que era isso. Mas abacate? O agro é bonito hoje, não sei Como assim? Não era essa moda toda, não. Exatamente. E aí, a gente teve, com essa questão, foi 2 oportunidades, né? A questão do mercado com o Plano Real, o comércio varejista, supermercado, também se modificou. Ele se reestruturou, trouxe a área de FLV para frente da loja, trouxe as frutas importadas, aumentou o ticket médio daquele negócio, ampliou, né? Deu visual, botou luz ali, né? Uma coisa colorida, bonita. Colorido, bonito, tal. E aí foi exatamente essa oportunidade que a gente falou. Porque quando você vai no varejo, você não tem várias variedades de pitaia, tem? Não, você vai ter uma. Né? Você não tem várias. O que você tem de variedade é banana, você vai ter 2, 3 no máximo. Você vai ter ali, né, uma laranja, você vai ter a pera, a lima, tal. Mas você tem que achar espaço na gôndola, você tem que empurrar um daqui para entrar ali. Então, a gente tinha que entrar no mercado nacional com outro nome. Não podia ser abacate. Né? E também, Hass. Quando que você fala Hass em português, com um H no meio, 2 F? Um negócio meio o quê? Né? Aí nós tivemos a ideia de colocar o apelido avocado, que é abacate em inglês. Que já era o que vocês exportavam. Que é o que a gente trabalhava, que é o que todo mundo fala em qualquer feira, qualquer lugar do mundo que você fala, não, trabalho com avocado, eles vão saber o que é, né? Numa língua ou outra, mas vão meio que entender. E aí a gente, né, apelidou a fruta de avocado. Então, ela entra no mercado nacional e essa foi uma grande sacada para a entrada no varejo, exatamente de ter um outro nome. De nichar, eu falei, isso não é abacate, isso é avocado. Essa fruta aqui eu quero que você coloque junto dos importados. Tá, lá. Não quero que você coloque lá na banca do abacate. Então, foi uma maneira de eu entrar. E aí, a gente foi, eu lembro de um dia que a primeira vez que saiu na cotação do CEAGESP,
A gente tem até um corte do jornal escrito a palavra avocado e o preço do quilo. Foi a primeira vez que foi assim, meio que reconhecido, né, oficialmente o nome. Então isso nos ajudou bastante a ter essa entrada nos varejos. E validar esse posicionamento diferenciado. E eu acompanhei isso, eu fui ajudando a construir, porque a gente precisava fazer degustação, precisava ter uma embalagem nova, precisava começar a fazer folheto, divulgação, precisava ter degustadora, e eu fui apoiando esse processo. Hoje era só vocês, porque é isso mesmo, vocês com um produto diferente que ninguém tinha no Brasil, vocês tendo que, né, é pioneiro em falar, ó, isso aqui é novo, ninguém tem e ninguém conhece, e no mundo tem, mas aqui... Exato. Tinha que criar o público que gostava daquilo. Exatamente. Vocês não tinham concorrência, a concorrência era o desconhecimento do mercado. Total do mercado, exato. O primeiro ponto era convencer o comprador a entender o produto, né? Por sorte, conhecemos 2 bons compradores. Foi o Santa Luzia, que nos abriu a primeira porta. E aí o Santa Luzia nos deu um gancho para o Pão de Açúcar, que estava na época de mudar todas as lojas e construir um conceito novo de loja nos bairros, né? Foi o Leonardo Miau. O Leonardo Miau foi um cara que, quando ele trabalhava na cooperativa Cotia, ele começou esse projeto como estagiário da cooperativa Cotia, que eles queriam fazer uma produção de raça. Então ele conhecia o produto. Opa! E aí, depois que ele estava lá como comprador do GPA, ele falou, putz, que interessante, vamos dar abertura. Então, nós tivemos aí uma abertura interessante desses 2 supermercados que nos deram, né, abriram a porta para a gente começar a fazer esse trabalho. E isso virou, assim, né, o posicionamento da marca andando junto com a inserção de um produto que tinha que criar um mercado consumidor que até então não existia, e funcionou, né? Deu certo isso daí. Aí o tempo equalizou e vocês passaram a ter 2 mercados. A de exportação, que dali um tempo voltou, e o mercado nacional, que né, faz parte. Está sendo construído. Eu digo que está sendo construído porque o Brasil ainda ele consome muito pouco abacates em geral. Sim. Hoje o Brasil consome em torno de 1.500, 1,5 kg, mais ou menos, por ano, per capita. De abacate geral ou do avocado? De abacate geral. De avocado você põe 300 gramas aí, no máximo. Tá. Então, é muito pequeno o nosso mercado. E uma noção no mundo, ou em alguns países consome bastante, o que é esse número? O México consome 15 quilos per capita. O Chile consome 12. Os Estados Unidos está chegando a 10. Pronto. Estados Unidos, eu fiquei 1 ano na Califórnia, eu me lembro que tinha avocado em tudo. No sushi, na salada. Na salada, né? E o avocado tem mais até uma característica de estar inserido em comidas salgadas. Salgadas, né? Essa também é uma grande diferença. Não uma coisa de fruta pra você comer doce. Que eu mesmo tinha experiência de comer o abacate doce, né? Botar açúcar ou bater com leite e comer doce, né? Quando eu vi isso no salgado, achei, nossa, isso aí não deve ser bom, não. Isso aí, quando você come... Tem gente que não gosta, eu gosto muito do salgado com doce, apesar que o avocado, né, ele fica no meio do caminho. Tanto é que ele não tem açúcar, né? Ele não é medido, a maturação dele não é medida pelo Brix, é medida pela matéria seca, a quantidade de óleo que ele vai ter. Tá bem, então. Você vê até que eu só continuar isso que tem, né, o restaurante das nossas amigas aí, o Lockman, que tem uma salada e só come essa salada lá, com uma salada gigante, come, que tem um avocado, tem um bacon ali, uma salada maravilhosa. Eu adoro. E complementando só essa questão que você falou do avocado nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi o grande amplificador do consumo. Eles têm uma legislação lá que eles conseguiram criar, os produtores que são da Flórida e da Califórnia, eles conseguiram aprovar uma lei de fundo de reserva para investimento. Então, todo avocado vendido nos Estados Unidos tem um percentual da nota fiscal lá da invoice, não seja o que for, que vai para esse fundo. Esse fundo é gerenciado por uma associação e essa associação fica com 50% do que foi recuperado. Esse 50% vai para pesquisa da produção, de nutrição, tal, e divulgação do produto em si, de consumo institucional, e 50% volta para quem vendeu. Também são organizados em associações. E esse 50% que volta, eles são obrigados a fazer
Marketing. Tá. Então, por isso que você vê no Super Bowl aquele monte de coisa de vocal. Tem grana pra valer. Porque a grana tá ali. Ela tá taxada que tem que ser gasto, você tem que colocar. Então, isso fez, primeiro, aumentar a percepção e conhecimento sobre a parte nutricional do produto. Para que isso realmente é bom? E aí eles fizeram muita pesquisa e foram. Tanto é que hoje a gente sabe que a gordura é do bem, que ele melhora a parte intestinal, que ele tem vitamina E em excesso, tem um monte de coisa. Então, assim, é muito legal. E aí eles também ampliam essa questão de consumo, receitas, como que eu faço, como que não. E faz o povo experimentar. Sim. Então isso é mais legal. E aí depois vocês desenvolvem, né, o mercado nacional e em algum momento vocês passam a ter um valor agregado dentro da fazenda. Como foi essa virada aí? Aí vai mais coisa. É que entra essa jornada que você tá lá, né? De quando teve o mercado nacional, começou a diferenciar um produto a par de marketing, eu tô pensando já, a Lígia já chegou ali também, E aí vai a próxima. Exatamente. Aí é o próximo capítulo. Aí O entra o próximo Thiago. capítulo entra o Thiago. Que nesse momento, bom, então alguém tem que tocar no mercado nacional, quem que vai vender? Aí o Thiago pega essa frente, ele fez administração, tinha trabalhado na Ultragás não, na Unidas, e na Alcoa, e aí ele fala, não, vamos ter que ir para cidades, capitais e começar a fomentar ali a venda, varejo, né, entregar o produto, levar, fazer os compradores. Então ele fica viajando e começa a trabalhar essa parte comercial. Então ele entra na empresa na área comercial, começa a tocar a venda do mercado nacional. Tudo apoiado, minha mãe começa também a tocar toda essa parte. Quando a gente realmente entra no mercado nacional, minha mãe que ela tinha se aposentado e aí ela entra para auxiliar na parte de comércio. Porque meu pai, com a produção, com a exportação, sabe, não dava conta de fazer tudo. E aí a estrutura, nossa, era muito pequena na época. Meu pai tinha 30 funcionários no auge de produção dele, entendeu? Okay. Hoje nós temos quase mil funcionários. Então, assim, é algo totalmente... uma escala 30 totalmente vezes mais. diferente. Ele trabalhava lá, a quantidade de contêineres que ele fazia, a produção, hectares, era bem menor. E aí, o Thiago entra com essa parte, e ao longo do tempo ele vai galgando espaço, e aí até vai galgando espaço na parte de exportação, e hoje ele toca toda a parte administrativa e comercial da empresa. Né? Okay. E com essa ampliação, começa esse negócio do Brasil começar a comer mais, vem alguns restaurantes também diferenciados, principalmente restaurante mexicano, para o Brasil, algumas, principalmente em São Paulo e tal, e um deles nos provocou a ter um produto para que ele pudesse ter o ano todo. Que ele falava assim, a nossa produção tem uma janela de produção, de safra. Então a gente começava a produzir, entregava em fevereiro, março, e ia mais ou menos até agosto, setembro. Hoje a gente consegue ter fruta quase o ano todo. No finalzinho do ano a gente às vezes importa para ter um mercado anual de avocado. Mas aí esse cara, ele vem e provoca a gente, falou assim, não, peraí, eu preciso ter qualidade. Um restaurante não pode ter um produto um dia uma época do ano. E outro dia não dá, só se eu fosse muito sazonal, né, tivesse um cardápio sazonal, mas eu tô querendo abrir rede de franquia, eu não consigo, né, eu preciso que vocês me façam uma polpa para eu poder ter ela o ano todo, uma validade aí de 2 anos, sei lá, que eu consiga suprir, né. E aí nos provoca a construir a fábrica. E aí a gente dá esse passo, aí a Júlia é convidada, que é a minha mais nova, convidada a tocar o negócio. Essa questão de desenvolvimento de nossos produtos. Mas então, é isso que você está colocando, e até para a gente intensificar um pouco esse caminho da chegada da nova geração para fazer, cada um fazer coisa diferente do que o pioneiro, seu pai, já fazia, né? Então, a gente fala muito com essa moçada que vem na associação. Você vai para fazer a mesma coisa que seu pai faz, larga a mão, você não vai ganhar nem o respeito do seu pai, né? De saber que você vai estar agregando para o negócio. De fato, você vai agregar muito pouco, mas quando você vem com inovação para novas questões e com uma formação diferente, eventualmente até com conhecimento de mercado ter trabalhado fora, isso potencializa muito, né, a chance do negócio, né, crescer. Crescer e ampliar. Tá, então vocês estão falando que vocês foram ampliando gradativamente, abrindo áreas e cada área com a chegada de um sucessor. Pronto. Muito legal.
Foi indo. E então aí começa esse produto de maior valor agregado, que aí você tem uma indústria. Então muda completamente o caráter até do local físico, né? Então você tinha só uma fazenda de abacate e de repente você tem uma empresa montada com máquina, com gente, muito mais gente do que tinha, né? Isso mudou completamente a característica, né? E qual foi o desafio ali inicial de fazer essa transição de uma fazenda que produz fruta para uma indústria? Como é que foi essa chegada desse novo processo? Entender as exigências de vigilância sanitária, de qualidade, de certificação. Essa eu acho que foi o maior entrave. Tanto é que, ainda bem que era a Júlia que veio para tocar, no sentido assim, de que ela já tinha uma visão muito processual do negócio. Então ela foi se especializando também, mas é totalmente diferente. Uma coisa é você ter uma fazenda, onde você até já tem certificações de qualidade, já tem todo um processo. Você vende a fruta. Mas você vende a fruta e não processa. A partir do momento que você processa a fruta, mesmo que seja minimamente processado, coisa do tipo, você tem um risco muito maior em contaminação. Então, esse trabalho é muito importante, essa visão de segurança alimentar. Né? Então, esse ponto de segurança alimentar é uma virada. É uma virada de categoria, de pensamento, porque realmente é diferente. É um outro negócio dentro do negócio. O mesmo produto, mas não posso tratar da mesma maneira. Né? A gente vê assim, discussões com frequência desse tipo de ação. E muitas vezes vindo da nova geração, a maioria das vezes vem da nova geração essa ideia, né? Então, a gente tem uma turma que produz café. Aí tem os mais novos que falam assim, vamos montar a marca de café. E vamos processar o café, em vez de vender para a cooperativa, a gente processa, cria uma marca, faz cápsula e tal, e vamos vender. E aí sempre para naquilo ali, olha, agora tem um novo negócio, né? Não é só fazer um puxadinho ali, fazer um barracãozinho maior e dizer que você vai tocar que agora vira uma indústria, né? Tem a turma do boi, que sonha ter a marca de carne bonitinha na prateleira do mercado, né? Eu acho que assim, existe hoje, tanto é coisa de boi, até do coisa. Hoje existe muita facilidade em você trabalhar com parcerias, né? De você fazer marca própria, de você utilizar indústrias que consigam, né? Trabalhar até para você ter estrategicamente, falar assim, compensa eu construir uma indústria para rodar um pouquinho, porque ela tem que ter escala. Indústria, na hora que você abre, você tem que imaginar a escala. Senão ela não sustenta. Escala. Faz toda a diferença. E o desafio que vem com esse novo negócio, ao meu ver, onde trava muita gente, é justamente essa profissionalização, processos, gestão. E normalmente, eu não sei aí, até ouvir um pouco da tua visão disso, normalmente a turma de cima, os mais velhos, ou eles não entendem a importância, ou não sabem como fazer, e aí muitas vezes acabam colocando o freio ali, né? Falam, isso aqui eu acho que tá criando um risco que eu não queria ter, né? Eu queria parar aqui, né? Vocês também foi desse jeito? Assim, teve um receio do seu pai, da sua mãe, ou eles também estavam junto na ideia e entenderam que o processo industrial e essa profissionalização era um caminho inevitável? Eu não digo que houve resistência total, né? Mas há, sim, entraves de visão estratégica, sendo no tipo assim, mas será que precisa tudo isso? No próprio marketing mesmo, eu tenho uma dificuldade, às vezes, em entender que, gente, precisa gastar, tem algumas coisas que a gente precisa gastar, tem que investir. E essa do gastar, do marketing, de montar uma indústria, um negócio que envolve... Vai ter um faturamento na frente, vou ter que investir na frente, vou ter que entrar em banco que eu nunca devia, terminar do água, esse é um negócio problemático. Então são coisas que na discussão de gerações em algum momento enfrenta e não é fácil de chegar no meio do caminho disso. Essa questão de investimento também, né? Não, peraí, eu sempre tive as contas certinho, porque eu sabia onde que eu tinha 4 filhos para criar, né? Meu pai e minha mãe, 4 filhos para criar, ainda mais na época da inflação, você não podia pensar em banco, não podia pensar nisso. Hoje, a estrutura, né, de fluxo de caixa e de investimento, de crédito, é totalmente diferente.
Então, você tem que ampliar essa visão exatamente para você ter passos. E aí você já virou empresa, né? Porque você já é uma empresa, você está falando já de fluxo de caixa, de geração de caixa, de tomar crédito, de tomar boas linhas, de relacionamento com o banco. Então, uma área, né, administrativa financeira robusta que dá suporte para essa cadeia inteira parar em pé. Isso vai muito além de ter uma fazenda só, né? Exatamente. Teve um momento que a gente teve que parar e pensar, não, peraí, não dá mais para ficar no produtor rural. Né? O produtor rural tributariamente não está compensando. Parte jurídica, né? tributária. Não faz sentido, né? A gente tem os imóveis, que são as fazendas, a gente tem a estrutura, e aí como que isso se organiza? E aí a gente foi fazer toda essa parte de governança, então entender o que era imobilizado, né? O que é aquilo que rende como fazenda, aquilo que é salário dos sócios, quem opera, aquilo que é rentabilidade. Então, fomos construindo toda essa parte patrimonial e, atrelado a isso, a gente também foi construindo toda essa parte de acordo de sócios. Não, é legal. Fala um pouco disso, que isso é muito legal e a turma confunde muito e certamente vocês passaram por essa jornada, né? De falar assim, pera lá, uma coisa é o ativo imobiliário que a família tem, que são as fazendas. Outra coisa é o negócio que a gente tem em cima, que é a produção agropecuária. Aí a hora que entra os filhos, eu trabalho para o meu pai, eu tenho salário, eu ganho o que dá para ganhar. Como é que foi isso quando entrou o Vitor, quando vieram entrando os outros? E aí, na hora que a governança vai, que assim, uma coisa é salário, você não como filho, não como sócio, Exato. Né? É o salário do gestor, que é diferente depois de distribuição de lucro depois de um resultado anual. Conta como é que foi essa jornada e se isso já está redondo lá, né? Legal. Na verdade, assim, é outro ponto da minha mãe. Agora que o Vitor veio, uma das coisas que ela afirmou muito foi exatamente isso. Não, ele vai ter um salário. Porque naquela época, novo, né? Ele saiu da faculdade, acho que ele tinha 20 e poucos anos. Não, eu vou dando dinheiro, continua como filho, né? Mesada. Eu vou dando a mesada, vou dando dinheiro. Não, peraí. Com as coisas, né? E minha mãe foi muito firme, eu acho que ela foi muito correta nesse ponto, em falar, não, pera um pouquinho, ele é um profissional agora. Então agora ele vai ter um salário. Isso também melhora muito na responsabilidade da resposta que ele tem que entregar. Entregar e a relação também, né? Pouca gente faz isso. Ainda hoje, né? Quando a turma chega, vem aí, vamos ver. Vem, ajuda aí, pronto. Não é bem assim. Nós estamos cliente que a turma tá lá, né? Que novo aí, que a gente precisa explicar. E fala, não, faz 15 anos que meu filho é meio que uma mesada ali, trabalha comigo, é o que precisa. Pô, foi 20 anos, pô. Ele tem que gerenciar o próprio O negócio precisa mais, tô apertado, tô investindo mais aqui. É complicado. Mas isso foi bacana, porque foi já quando o Vitor entrou, então minha mãe já colocou isso daí bem pautado. Então, quando nós viemos, também já veio. Já tinha um exemplo. Já tinha um exemplo. E aí, foi ao longo do tempo, a gente foi entendendo essa questão. Inicialmente, a gente foi só recebendo o salário, dependente se as fazendas eram ou não eram, né? Aí depois, quando a gente fez uma consultoria de governança, exatamente foi explicado isso daí e a gente concordou em entender o que era o certo. Porque eu posso ser sócio, posso amanhã falar, não, eu não quero mais trabalhar aqui, mas eu essa tenho função na empresa. Exatamente. Nesse momento, nessa transição, vocês aprenderam que o caminho como funcionava uma empresa. Exatamente. Então, se for colocar alguém no lugar, qual é o... Então, aí a gente dividiu essa rentabilidade que a gente tinha nos dois aspectos. Uma é a rentabilidade das fazendas. Então, se hoje eu for arrendar, né? Eu tenho uma fazenda, tenho um imóvel, eu tenho um arrendamento. Certo. Quanto custa um arrendamento lá? Tá. Quanto que vai dividir? Então, nós vamos fazer pelo arrendamento de pinos, de soja, seja o que for, né? Pra gente entender o quanto esse arrendamento do imóvel gera. E o segundo é sobre a questão da atividade que você faz. Então, isso foi separado. Então, se hoje eu quiser realmente parar
eu vou ficar só sócia e tenho lá já escrito, por isso que tem que estar muito bem escrito, muito bem conversado, todo mundo assinado. Tem o quebra-pau no ambiente controlado até que saia um acordo. Até que saia um acordo. Não acho essa vírgula, eu gosto disso, eu quero assim. Mas e se acontecer isso? Essas conversas são importantíssimas. E são difíceis e as pessoas tendem a não querer fazer. Mas não precisa. E não resolve em uma reunião, nem 2, nem 3. Não, demorou 3 anos. Ainda assim, eu acho que sempre tem ajuste. Cônjuges que ainda tinha uma... Meu próprio marido, ele fala, não, peraí, não concordo com isso. Não, mas você não é pra concordar. Só tô informando. Tô brincando, vamos lá. Mas é complicado. E é um trabalho também, não é um trabalho que depois de feito está pronto. Exatamente. É um trabalho de renovação constante. Precisa ser revisado. A empresa, ela é viva, né? Ela é viva, as coisas são vivas, mas tem um norte. Esse norte é importante. Quando você está numa empresa, você sabe a regra do jogo. Né? Saber a regra do jogo é muito importante. Combinado e marcado. Isso é legal. Né? Você pode até discutir, mas você tem que entender a regra do jogo. E vai tendo uma dinâmica também, né? Porque uma coisa é você com 20 anos sem filhos, o que você está pensando da sua vida, e outra coisa é você com 40, com 50, com 2, 3 filhos, e que a tua vida é completamente diferente, as suas necessidades são diferentes, e aí talvez aquele combinado de 20 anos atrás já não serve mais. Exato, né? E tem que tende mudar. A mudar, né? Exato, tem que mudar. E aí nisso vem assim, o de vocês, entre a primeira e a segunda geração, foi algo que foi acontecendo ao longo dos anos, de muitos anos, e uma hora estava todo mundo dentro, né? Como é que vocês veem, pensam, preparam, que passos vocês já deram ou pretendem dar, pensando no futuro disso daí? Todos vocês têm filhos, né? São uma família numerosa. O que vocês estão pensando nesses próximos passos? Nessa questão da terceira geração, né? De como que ela entra, como que ela pode contribuir, né? Então, inicialmente, a gente começou ano passado fazendo um evento com eles, até para mostrar o que era a fazenda mesmo, porque eles sempre souberam, eles moram lá, então é fácil, vão num negócio, vão no outro e tal, mas a gente fez realmente uma visita técnica com eles, né? Um dia de campo. Um dia de campo. Com a turma de 10 a 25 anos, mais ou menos. Exatamente, de 10 a 25 anos. Então, os 11 estavam lá, e aí passamos por todas as áreas que a gente tem. Então, hoje a gente é uma fazenda que tem desde a parte de viveiro, de mudas, até o final, que é a produção de óleo do azeite. Então, assim, a gente tem um rancho bem interessante. Então, passamos no viveiro, passamos na área produtiva, nos campos, com parte de irrigação nova, com todo um projeto bem tecnificado. Passamos na parte das embalagens, né, da embalagem da fruta que vai para o exterior, na fábrica, com a produção de polpa, de guacamole, e no azeite, que é a nossa última fábrica que a gente construiu, com a produção de óleo, que a gente também exporta e faz o azeite de avocado. Então, passamos por toda essa área até para eles entenderem toda assim, essa complexidade da empresa e também abrir os números. Né? Os mais velhos, principalmente, já conseguiram olhar, entender o Cada um seu nível de entendimento, exatamente. e poder entender o que os funciona. Menores, tipo, com 13, se interessaram. Ficaram vendo planilha. Não, mas peraí, o que é isso daí? Mas ganha quanto? Sim. Né? Então, para entender um pouco como que funciona toda essa parte, né? Então, esse foi o primeiro passo. Aí, agora a gente está num segundo passo, que é realmente de como entra essa terceira geração quiser entrar. Uma das coisas importantes que a gente já colocou nesse acordo é que pelo menos teria que fazer 3 anos trabalhar em empresas que não sejam da família. A gente gosta dessa né? área aqui também. Porque a gente gostaria que essa pessoa tivesse uma experiência, porque é muito bom você saber se posicionar como funcionário, né? Não como filho do dono, mas se posicionar como funcionário, ter a própria autoestima de falar, puta, eu sou capaz, Sim. né? Eu sou competente o suficiente para ser sou útil, contratado. né? Porque realmente entrega alguma coisa. Exatamente. Eu entrego, não porque sou filho do dono. Não porque eu sou filho do dono, porque eu entrego, porque eu sou capaz, eu tenho. E conhecer coisas novas. Porque a hora que você entra numa empresa, ela já tem meio que um caminho, né? Por mais que você
as mudanças numa empresa é muito complicado. Então, você trazer experiências novas, isso é muito bom. Abre a possibilidade deles virem com novas ideias. Novas né? ideias. As inovações virão com eles, né? Exatamente. Aqui a gente trouxe, né? O futuro vai depender deles, né? Então... Mas eu acho que, de fato, isso abre um caminho, eu acho que exponencia o caminho mesmo do que alguém que vem direto. A gente conhece casos de necessidade, ó. Meu pai ficou doente, aí eu tive que vir para ajudar. Minha mãe morreu, sei lá, e eu tive que vir num momento muito jovem. Então, a gente tem amigo que... né, eu tenho um amigo que o pai morreu, ele estava no último semestre da faculdade, que até um trabalho de conclusão de curso teve que vir para acudir, que depois ficou um tempo com o negócio da família e depois voltou para o mercado, ajustou as coisas e, inclusive, é CEO de empresa, né, grande hoje. Mas o rito normal é você poder ter a geração de baixo mais preparada para trazer inovação e isso é muito bom. Só que a gente, não é fácil, a gente como pai, você fala, pô, meu filho vai se danar lá, vai tomar porrada, mas é isso aí, não tem o pai para alisar, vai entender de hierarquia, vai conhecer gente nova, a hora que vier pro negócio, vem para agregar. Vem mais maduro. Vem mais maduro e com um pouquinho de casca, né? Porque eu gosto dessa estratégia de vocês vão para fora, trabalham um pouco lá fora, depois vocês vêm, que aí vocês vêm com uma visão diferente, e muito por essa questão de, olha, você vai pro mundo, vão ser injustos com você no mundo, vai ter aquele chefe FDP que vai te ferrar mesmo, fazendo tudo certo, que vai te perseguir, o teu colega que puxa teu tapete, enfim, né, você vai criar uma casca ali de que, olha, o mundo é isso aí, né? Na hora que você só tem a experiência dentro do negócio da família, é óbvio que trabalhar com família tem um lado benefício, que é um lado do passa um paninho ali. Então, qual é o paninho? Pô, tem um casamento da minha tia, da minha prima. Eu vou precisar viajar, passar 15 dias fora, porque tem um casamento lá não sei onde. Seu pai vai deixar você ir. Seu pai é o seu chefe, né? Sei não. Sério? Depende, também tem o contrário também. 15 dias não. Mas vamos lá, né? Tem um bem bolado ali que dá pra fazer lá no mercado. Não vai ter. Você vai ser descontado ou vai ser mandado embora, né? Então ninguém vai passar pano pra você. Pronto. Então, e tem essa percepção, né, do filho do dono. Eu costumo falar que tem a turma que a gente tá começando agora, tem essa nuance de... eu faço essa pergunta, qual é o seu cargo na empresa? Falo, então, eu faço aqui, meu pai pede uma coisa, meu pai pede outra, eu faço uma coisa, eu faço outra, eu falo, tá, mas se tiver que ter um cargo. Não tem cargo. Tem até uma sala lá, aí na tua sala, qual que é? A sala do que isso daqui? Não tem. Eu falei, então, você é o filho do dono. Ele falou, exatamente, é assim como eu sou conhecido aqui, o filho do dono. E isso é muito ruim para o filho do dono, porque fica naquela coisa de que eu não preciso ter uma responsabilidade, eu não sei se eu mereço estar aqui, eu tô aqui porque, né, nasci, né, não foi escolha. E por outro lado, até a própria equipe, tende de alguma forma a não respeitar aquela pessoa como um profissional. Só que ele é o filho do dono, então você tem que tomar cuidado ali com o que você fala ou o que você faz, porque ele tem o poder ele é quase dono, né? Só que quase dono é quase, né? Não é nem dono, nem é funcionário, fica num limbo ali, né? Exato. A questão da remuneração, que não tem uma remuneração definida, não tem responsabilidade. Como é que você vai cobrar o cara? Como é que você vai apertar ele pelo resultado da meta que ele não entregou, né? Aí a gente fala muito isso aqui, né, com as famílias. Olha, você não pode contratar quem você não pode demitir. Exato. Então, quando entra, né, o filho, o sobrinho, o genro, a nora, que é ali mesmo, não, entra aqui para ajudar e tal. Aí depois a pessoa tá ali naquela coisa de empresa familiar, não tá mais entregando, como é que você faz para demitir essa pessoa sem gerar um grande problema? Então, para contratar, você tem que entender que tem um processo formal, né, e tal. Então, que também está passivo a ser demitido lá na frente, né? Exatamente. E isso está dentro muito dessa dinâmica de primeiro vai para o mercado, depois você volta para aqui, que você vai entender que é assim no mundo. Exato. Aí quando você vem aqui, você já vem maduro, vem com a casca, vai né, aguentar mais porrada do que se tivesse cru, né? Mas como você percebe a visão, eu acho que talvez não sei se vocês têm esse feedback, assim, de entender o que eles pensam disso, mas até onde eu quero chegar, né? A gente fala muito de prepará-los para que sejam sócios de uma empresa. Se eles vão ter uma função aqui ou não é outra história, né? Mas eles têm que entender que serão empresários que têm um papel e têm uma importância, né? Como é que você percebe que, pelo menos os que já entendem ali, como eles pensam sobre esse tema? Eu acho que eles pensam exatamente isso. Não necessariamente eles veem que
Uma das perguntas nessa reunião que a gente fez de visita técnica, às vezes de canto, era essa. Teve uma brincadeira lá, e aí depois eles fizeram feedback sobre essa pergunta, né? O que você vê da Jaguaci para o futuro? Como você enxerga você e a Jaguaci e tal? Eles acreditam que gostariam de um dia trabalhar na empresa, mas não agora. Eles não veem que agora há espaço ou que de repente eles estejam prontos, né? Principalmente os 2 mais velhos que estão, não veem que estejam prontos, mas que um dia poderia trabalhar. Eles sentem muito carinho pelo negócio, somente porque foi o avô que construiu, os avós que construíram. E tem essa particularidade de terem vivido lá, nasceram lá e moram, né? Só para ficar muito claro, vocês moram na fazenda. Exato. Né? Então vocês sempre moraram na fazenda. Exato. Então, para eles é meio que casa, né? É muito difícil essa separação, né? Ali é muito casa deles. E vai ter os que não vão querer estar no negócio. Eu vou querer ser médico, eu vou querer ser arquiteta e assim por diante. Né? Assim por diante. E essa é a nossa ideia de, pelo menos, prepará-los como sócios. E acredito que aquele que queira ser preparado como executivo, como funcionário e tal, vai ter que trabalhar pelo mercado, né? Vai ter que dar seus pulos aí, e quando entrar na empresa pode ser que haja uma assessoria para isso acontecer. Mas a ideia é que eles sejam preparados para ser sócios, para entender se aquele resultado que alguém que está operando lá está funcionando. Muito legal. A gente percebe, a gente gasta muito tempo no começo do trabalho aqui para entender as pessoas, ouvir o que elas pensam, o que elas imaginam do futuro delas e tal. E eu percebo que para muitos filhos, herdeiros, talvez sucessores, tem às vezes um peso de falar assim, cara, eu não tenho escolha. Isso aqui é um negócio que eu terei que vir, e é isso aí, vem porque terei que vir, e não porque quero, né? E a gente sabe que isso é um certo peso, mas depende de como você olha para isso, depende de como você é preparado para isso, né? Então a iniciativa de vocês, acho que desde lá de trás a sua geração teve essa oportunidade de estudar outra coisa. Eu imagino, eu tenho uma fazenda, minha filha inventou de estudar marketing. Né? Quando eu iria imaginar que eu iria voltar a trabalhar aqui? Jamais! Então, assim, você teve a liberdade de escolher a tua carreira e que você escolheu voltar, né? É óbvio que em algum momento você tem uma responsabilidade ali como herdeiro de um patrimônio, mas lá no começo da tua vida profissional foi uma escolha profissional, né? Você poderia ter ficado no mercado. Exato, né? Foi exatamente um dia que eu cheguei e falei assim, gente, não dá, porque eu tô 24 horas, eu tenho o meu trabalho e depois eu tenho que fazer as partes da degustação, não sei o que. A gente vai ter que resolver. Ou eu venho pra fazenda, ou eu vou ter que colocar alguém pra tocar. E essas vezes do familiar que vem pro negócio falando, não, vou ter que ir, também acaba, muitas vezes, a pessoa quase se vitimizando, falar, não, gosto disso, mas tinha que ir pra fazenda. Então, a hora que você dá clareza que você não precisa vir pro negócio, ó, que bom que a sua família tem um negócio que, né, um dia você vai herdar parte disso e vai ter uma renda disso para apoiar a sua vida, na sua, né, tal, mas você não precisa trabalhar aqui, né? Então, não se vitimize, porque aí, muitas vezes, o vitimizar vira justificativa de insucesso, de, não deu certo, claro, nunca gostei disso e meu pai me obrigava. Então, a hora que você, né, a geração de cima deixa isso muito claro, você cria também pessoas mais fortes e mais engajadas e, de fato, fazendo aquilo porque quer fazer. Exatamente. Então, e esse é um ponto, um gargalo muito importante, né, Arthur? Em negócios que vão para frente, em negócios que ficam estagnados e que, né, e que aí a herança vai sendo diluída e não evoluindo, né? E sendo uma escolha, né, eu gosto muito de dizer isso para as famílias, falar assim, você tem que preparar isso daqui da forma que os seus filhos queiram participar disso, porque eles enxergam isso como uma fonte de riqueza para eles, que aí eles vão ter a vida que eles querem ter aqui dentro, né? Então, mesmo que ele tenha projetos paralelos, daqui que ele pode tirar o dinheiro dele para ter a autonomia dele para investir onde ele quiser, né? Às vezes tem um pouco dessa discussão de meu sonho era ter uma empresa de outra coisa e eu tô aqui. Cara, dá para você ter, né? Tem muita gente que tem 2, 3, 4 empresas, você não precisa ficar preso só aqui dentro, né? Se a tua carreira, se a tua vida profissional te puxa para o outro lado, você pode ir. E isso aqui ser uma fonte de renda para você, né? Você é sócio, você tem dividendos de uma empresa, né? Então, é uma escolha. E sendo essa escolha, é muito mais legal do que a imposição, né?
Você é obrigado a estar aqui. Ô, Lígia, indo aqui para uma reta final aqui do nosso papo, eu gosto de puxar um pouco o lado mais pessoal, assim, né? Um pouco de visão da profissional, né? Que está à frente e uma coisa mais subjetiva aqui de ideias, né? Eu gosto de fazer uma pergunta que é assim, você lembra da Lígia recém-formada, novinha lá, né? No começo da carreira, você pode dar um conselho para ela. Qual o conselho que você dá para ela? Conselho eu daria assim, acredita mesmo com as barreiras, acredite no seu potencial, acredite nas suas ideias, sabe? Que é possível ser feito. Claro que nunca vai ser fácil. Eu falo um pouco disso principalmente por conta do próprio marketing, entendeu? Tive muita resistência nessa questão de colocar o produto, de falar de marketing dentro de uma questão de produção, de uma fazenda, né? E isso foi ao longo do tempo se concretizando mesmo e mostrando que não, é possível, né? Ser feito e a gente consegue ter ganhos com isso no futuro. Então, acredito que assim, tenha que ter, a pessoa tem que ter persistência, tem que ter vontade, tem que trazer conceitos, conhecimento, né, para estar batendo em cima do que ela quer, do que ela quer mostrar. E hoje vocês têm alguns produtos a mais. E até um passo atrás, né, dentro do que você tiver conforto para falar, você fala, fomos de 30 para praticamente 1.000 funcionários. O que é área produtiva? O que é volume de exportação? Que hoje vocês exportam o próprio avocado, vocês vendem o avocado no mercado interno, vocês têm o guacamole, você tem a polpa. O que é o combo do negócio hoje? Com que base de produção? Esse ano nossa meta é uma meta bem ousada. Nossa ideia é trabalhar, nossa meta são 800 containers no ano. Nosso melhor ano foi em 2023 e a gente fez 400. 800 contentores de 25 toneladas, mais ou menos? Cada container. É isso, mais ou menos. 22, a meta desse ano é o dobro, do melhor ano que a gente já teve. Uma meta ousada. Meta ousada. Uhum. E o mercado interno é o que do share hoje de vocês? O mercado interno representa em torno de 15% do nosso negócio. Tá. Aí a gente pega todos os produtos e transforma isso em container e aí... Tá. Você faz uma... Entendeu? Aí isso aí já é o combo. 800 é o combo. Desde o container de azeite, que vai ser refinado na Colômbia, até a fruta, ou a fruta que está indo para a Argentina, ou a polpa que está indo para a Europa, ou para os Estados Unidos. Então você está falando da exportação só. De exportação. Tá. Não, mas dentro disso o mercado interno também. Tipo, você transforma... Cada carreta que eu mando, eu volto, coloco tudo lá dentro, entendeu? Entendi. Então... Nossa meta é 800 containers. Estamos falando de 20 mil toneladas, mais ou menos. E em que área produtiva hoje? Hoje nós temos 1.200 hectares de produção própria, mas a gente compra muita fruta de terceiros. É uma relação 60-40. 60 nós, 40 de produtores. E vocês fomentam um pouco esses produtores, né? Eu sei que você tem operação aqui, operação no Sul, e fomentam dando a tecnologia e apoiando essa compra. Isso, como é que a gente tem alguns modelos, né? Então tem um modelo padrão, então você quer vender sua fruta para mim e você quer preço tal. Aí eu falo, o preço que eu pago numa fruta, preço fixo é isso. Tá. O outro modelo é um preço flutuante, que é um preço de consignado, que é como se vende na Europa. Eu vendo minha fruta consignada na Europa. Eu mando, tô na Europa, na Argentina, tudo quanto é lugar. A venda de avocado é assim que funciona. Você manda, você tem uma relação com esse parceiro lá, esse parceiro vende para o supermercado sabe quem é você sabe quem é um supermercado, porque tudo tem que ter a certificação envolvida de qualidade, então todo mundo fala na mesma língua, nos mesmos papéis, e aí é feito a nota fiscal. O mercado me pagou tanto, eu fico com tanto. Tá. Então tem uma relação de confiança que quase que você... Né, tudo bem, tem contrato para isso, mas você vende fiado, que aponta o que consumir, que margem. Exatamente. Esse é 80% do negócio. Existe mercado spot, que você vai lá e coloca, mas ele não é legal.
Tá, mas esse não produtor tem rentabilidade boa. Tá, então vocês compram direto de alguém, tomam o spot. Essa turma que vocês, sei lá, se isso é uma parceria Uma parceria é isso. tem alguém, por exemplo, que te compra nos últimos 5 anos, te vende, perdão. Nos últimos 5 anos, o produtor, o seu João lá, ele vende para mim todo ano. E aí você tem um padrão de negociação com ele diferente, é isso? Exatamente. E aí ele participa comigo, então ao longo do ano eu acompanho. Porque eu tenho uma pessoa só, uma equipe só voltada para produtores. Só para terceiros. Essa equipe vai na fazenda, entende com ele toda a questão que fez de trato cultural, como é que foi e tal. E aí vai se combinando essa questão da venda. Tá, né? e tem uma troca até de tecnologia, eu imagino. Que vocês produzem muito e vão passando. Agora nós fizemos isso, agora a irrigação mudou, assim, agora a adubação. Exatamente, aí tem. E também tem um modelo que a gente não avançou muito, porque a gente não tinha perna para tudo, que é realmente um modelo de consultoria, de como se fosse uma franquia, entendeu? Mas a gente não avançou muito nesse Mas uma franquia para o produtor rural? Para o produtor rural. Que legal, entendeu? tá? De serviço. De serviço, mas a gente não conseguiu, porque não tivemos perna ainda para esse modelo. Tá, tipo, a ideia é, eu te ajudo, te dou a consultoria, te garanto a compra, quase que fosse exato, um arrendamento, né? Um produtor franqueado. Franqueado, A gente teve 2, mas aí é muito trabalho, é muito custoso, assim, no sentido de trabalho, de coisa, e a gente não teve perna. E até o cara que vai escolher investir nisso, que para começar a produzir, são alguns anos, né? Para estar em produção plena, são 3 a 4 anos, para começar, dependendo da região, né? Mas a gente pega muita gente que nunca mexeu com fazenda. E fala, vou plantar aqui, vai apoiando. Né? Então aí a gente apoia nesse projeto. A gente tem a venda de mudas, tal. Então a gente dá uma assessoria. Tá. O próprio crescimento do mercado, vamos lá, tem uma pergunta. É por esse crescimento que vocês esperam do mercado, até vocês terem gente que produza, que vocês possam comprar, tá na estratégia do negócio de vocês? Tá na estratégia, mas mas dentro da estratégia também é eu depender cada vez menos de produtor. E a produção própria também seguir crescendo. Seguir crescendo, exatamente. Porque produtor hoje vende para mim, amanhã vende para o outro. E eu não vou, tem uma estrutura montada para passar. Tem contratos para venda. Né? Okay. Eu acho que ela tem que equalizar um pouco dessa produção de terceiros dentro do meu negócio, até para ficar, né? Tem uma hora que pode ser que o mercado esteja muito ruim, esteja muito bom. Eu tenho que ter um pouco dessa flexibilidade. Entendi. Então, não sei se vocês têm uma regra escrita, mas você já tem um negócio que fala assim, para o nosso negócio não parar, 70%, 80% tem que ser próprio. Hoje está 60-40, que eu vou, né? A gente espera chegar mais ou menos... Vocês esperam aumentar um pouco o próprio. Mais, Só que isso não quer dizer que vocês vão comprar menos de fora, porque vocês vão vender, mas vão continuar crescendo. Sim, isso não quer dizer, né? Exatamente, porque a expansão hoje é 800 contêineres esse ano, né? Então, a partir do momento que a gente já é o dobro do ano passado. Do ano retrasado. Aí já é algo para se pensar no futuro. Muito bom. Porque é o clima que nos prejudica muito, né? Mas a gente está tentando a questão da produtividade para ter esse resultado. E tem a questão da produção também, falando um pouco mais para essa turma do agro aí, porque é isso mesmo, né? Onde vocês produzem, o grosso da produção acaba sendo aqui, que não é uma região ótima de produção, né? Então, nós estamos aqui no interior de São Paulo, numa 300 metros de altitude, e vocês, no caminhar nessa evolução, eu sei que vocês buscam áreas no canto de São Paulo, que é o mais alto. Eu encontrei seu irmão já em aeroporto, indo para o Rio Grande do Sul, de fazendas de produção de vocês. Como é que está funcionando essa expansão? A nossa ideia é ter fruta o ano todo com o menor custo possível, né? Fruta de qualidade com o menor custo possível, então ter o ano todo. Por um azar, pois meu pai nasceu aqui e a fazenda é aqui. Começou né? Aqui. Mas se for para produzir, não vou te recomendar produzir aqui em Bauru. Não vou. Então, aqui é uma área que a gente já está, e nós temos que investir muito em irrigação, nós temos uma produção. Em contrapartida, a gente sai com essa fruta um pouquinho mais cedo, então a gente tem uma janela de mercado na Europa. Tudo bem, então ela meio que contrapõe aí uma coisa com a outra. Mas regiões que não necessitam de irrigação são mais interessantes hoje, né? Não sabe se no futuro elas não vão. Então, altitude é interessante, né? Áreas de altitude, dias quentes, noites frias, áreas de altitude que tem uma fluviosidade bacana, um solo
interessante que não encharque, é algo interessante. Então, essa que foi o que você falou, essa região aqui que nós temos ali, a região de Avaré, perto de Avaré, Timburi e tal, tem um pico lá, um platô bacana. Tem algumas regiões em Minas muito interessantes. Já tem muita produção, a galera tem bastante gente produzindo lá. Legal. Parceiros nossos também, sai uma fruta boa, bacana. E um experimento que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul. Esse realmente é um experimento. A gente pegou uma área perto de Bento Gonçalves, na área de viticultura lá, dos vinhos, mas é uma área onde você tem uma nebulosidade do rio, então ela não pega geada, né? Tem um rio bem grande lá, então esse rio evapora e não pega geada. E a gente está testando que essa fruta saia mais próximo do final do segundo semestre. Tá, isso pensando em escala de entrega da exportação. Tá. Escala de futuro mercado interno. De mercado interno, tudo bem. Tá, porque a gente imagina que o mercado interno, daqui uns 10 anos, vai ser 80% do meu negócio. Olha, vocês enxergam essa virada, então. Aí. Tá, porque aí que você fala, pô, meu mercado de exportação tá firme, aqui no Brasil que a turma consome 1,5 kg, se for para 3, já muda um campeonato absurdo. Uhum. Então, a gente imagina... E esse crescimento, certamente, vocês acompanham essa evolução. Está muito lento pelo que a gente gostaria. Mas esse investimento, tem que ter investimento, né? Tem que investir na frente, né? É complicado, porque somos um produtor ainda pequeno, não tem grandes produtores, então tem que puxar o piano. Então isso vai aos pouquinhos, mas vai ainda. Então a gente imagina que no futuro o Brasil vai ser um grande consumidor. Uhum. Lígia, eu tenho mais uma pergunta. Esse produtor, ou essa turma que começa a produzir, ou que não produzia e começa a produzir, né? Então, sei lá, a pessoa tem uma fazenda, uma propriedade, e eventualmente numa área interessante, ele tem uma agricultura, uma pecuária, um campo, fala, pô, eu quero diversificar um pouco. O que é a principal barreira de entrada dessa turma decidir, pô, eu vou entrar, eu vou produzir, eu vou plantar 10 hectares ou 50 hectares aqui, o que é o frio na barriga, o que seria uma barreira de entrada para essa turma poder ter isso como uma diversificação de produção nas fazendas hoje? Eu acho que entender, depende de quem nós estamos falando, mas, por exemplo, se você pensar um cara da pecuária, entender que a fruticultura ela demanda um trabalho diário, né? A fruticultura é diferente da pecuária, então essa questão do trato cultural é algo que é diário, né? Mão de obra, mais gente, mais delicado, né? Então isso é algo importante primeiro ponto a pensar. Segundo é ter no mínimo aí uma situação de uns 20 hectares. Eu acho que menos que isso começa a ficar muito escala pequena demais. Muito pequena para você de repente trabalhar com um trator bacana, né? Algo que seja interessante. Ter Um módulo de produção. Um módulo de produção de no mínimo 20 hectares. Acho que aí seria interessante. Tá. E entender a questão de mercado. Para quem que você vai vender isso? Você quer para quê fazer avocado? Se hoje você quiser fazer avocado para vender no mercado interno, planta outra coisa. Não tem rentabilidade. O mercado é muito pequeno e bem ou mal. Né, vocês e um outro já está há 30 anos lá na frente. Exato, então... tá muito incipiente ainda. Uhum. Mas se você quiser pensar numa estrutura para exportação, aí é possível. Só que aí só é possível se você tiver certificado. Não, para exportação ou para vender para você. Então, um negócio que para em pé. Mas mesmo para vender para mim, eu preciso de certificação. Pronto, tá. Entendeu? Então, não é uma fazenda, a certificação não é uma fazenda que você vai lá, planta 10 e liga para você e fala, quero vender. Não, entendeu? Tá. Eu vou te dar um preço muito mais baixo, porque o meu importador quer a certificação. Então, você vai nascer, nasce direito. Porque não custa mais agora no começo. Depois, para transformar, vai custar. Agora, no começo, é colocar nome na rua, é ter pelo menos os papeizinhos anotados. Toda aquela parte de rastreabilidade da legislação tem que ter. Então, entendi. E pensando em... talvez em alguns passos, eu sei que isso daria mais 1 hora de conversa, mas a gente pensando em produzir conteúdo para a internet, um post de 1 minuto, 4 passos ou 5 passos para transformar uma produção de commodity, ou uma produção de fazenda que vende o produto e acabou, em uma empresa que agrega valor, que vende para o exterior, que tem um posicionamento de mercado. Qual
qual é o passo a passo para isso acontecer? Gente... Quem está pensando nisso agora, fala, pô, gostei dessa ideia aí, quero expandir, não vou só vender meu produto para o mercado, não, eu vou agregar valor. É legal, a gente não combinou essa conversa aí, não. Puxa vida. Se outra fruta, pode ser. Não precisa virar concorrente dela, de repente. Não é isso. Alguns passos. Vamos lá. Passos, assim, eu acho que a primeira... acho que são duas coisas muito importantes. Primeiro, vai viajar. Entendeu? Pega aí, vai entender o que existe no mundo, quais são as necessidades do mundo, o que existe de diferente no mundo, ou se meu mercado é local, eu vou para uma cidade vizinha, entendeu? Eu vou para vai imaginar coisas diferentes, expandir horizontes. E não só com países, tal, com gerações também. Isso é bacana, entende o que um adolescente lá está pensando, que ele vai ser o adulto daqui tanto tempo. Então, o seu negócio vai ter que maturar, né? Um bebê, qual que vai ser a geração futura lá? Então, são coisas que eu acho que, assim, de tendências, de mercado, de visão, isso tem que ter. Se você não tiver esses insights meio malucos, assim, dar umas viajadas, sair fora da caixa, você não consegue Como que vai ser o mundo daqui 20 anos? você não consegue muito imaginar. Copiar, meio que olhar o que já está sendo feito. Então, uma indústria que nem a minha, o que está sendo feito lá fora? Que passo que eles estão, né? Olhar os concorrentes, mesmo que sejam longe, né? Onde que eles estão? Eles já estão lá na frente, ó, o produto está lá na frente. Então, isso são possibilidades de fazer. E aí, trabalhar com as suas capacidades, né? Entender um pouco a sua capacidade ali que tem e o que você precisa fazer para chegar lá. Não, eu preciso ter mais financiamento, não, eu preciso ter mais gente entendida do negócio, eu preciso ter mais estrutura física, né? E aí foi o que eu falei, teve uma área que a gente não conseguiu tocar, porque não dava, então às vezes não dá. Entre o que está pensando, planejando e o executado, escolhe um e vai. E o que realmente vai funcionar, tem um monte de tentativa e erro ali, né? Exatamente, tem muita coisa que você vai fazendo, vai pensando. Mas a intenção de crescer e buscar conhecimento, né? Aí a cada degrau novo aí, um desafio novo, né? Buscar o conhecimento, entender sua capacidade de fazer o negócio performar, que envolve gente e tudo mais. O que mais? 2, era 4, você falou? A empresa perfeita, o negócio. Então começa por aí que tá bom. Ter vontade. Pronto, aí, ó. Aí. Ter vontade de gostar daquilo que faz, que tá fazendo. E ser feliz, foi o que você falou. Pronto, e ser feliz, porque não adianta nada fazer tudo isso e ficar amarrado, burrado. Sabe um ponto que a gente passa muito com essas famílias? Porque o que acontece? Quem tá no agronegócio hoje, diferente da geração anterior do seu pai, com o Brasil virando o que virou, então você tem uma fazenda, 2 fazendas, 3 fazendas, então existe um ativo imobiliário de milhões. Todo mundo, né? Todos os clientes da Trato, ninguém tem 1.000, né? Os clientes, né? Todo mundo é milhão. Você tem uma chácara, hoje você tem 1 milhão também. Mas enfim. E aí você colocar essa geração, as pessoas que estão ali para entender, ó, vai dar pau, vai dar errado, vai dar merda, mas eu vou estar fazendo um negócio que eu gosto, que eu tenho vontade, que eu estou engajado. Por quê? A hora que der problema, eu gosto daquilo, eu tô afim, eu tô determinado, obstinado que aquilo vai dar certo. É diferente de falar assim, puta, olha, eu sabia que não era pra eu vir aqui, ó, né? Meu pai fala pra eu vir, não sei o quê, olha, agora deu essa porcaria aí, agora eu tô aqui, enfim, né? Dentro daquele caminho da pessoa se vitimizar, de achar que não vai dar conta de fazer. Então você fala, você vê, parece que não é um negócio muito relevante. Querer estar ali, querer fazer faz toda a diferença, né? Não simplesmente estou aqui porque meu avô, meu pai fez, eu sou obrigado. Você não é obrigado a nada. Não, muito, e é isso aí, porque a agricultura é muito instável, né? É safras e safras que você, às vezes, não tem a rentabilidade que você gostaria. Você trabalhou que nem um camelo lá, todo mundo suando lá, seu funcionário teve que pagar, mas você tem que segurar as pontas. E aí, se você não gosta do que você faz, se você não acredita naquilo, é a primeira coisa que você vai largar. Vai desistir logo, né? Lógico. É muito mais fácil largar do que ficar. Então, essa questão do agro é pro forte no sentido emocional, né? De você acreditar e realmente entender que a safra que vem vai ser melhor. Então, e pronto, é isso aí. E a questão, e ser feliz nessa jornada, porque a hora que a gente fala ser feliz é de verdade, né? Porque eu falo, né, muitas vezes a gente fala com geração nova, ó, que sorte, ó, você nasceu virado para a lua aí, ó, você nasceu com uma família que tem ativos,
e agora você quer fazer isso? Como é que é a sua vida? Você vai ser feliz indo para a fazenda toda hora, ou indo para o Mato Grosso toda hora, ou você gosta de cidade e não vai querer ir para o campo? Tá? Existe alguma coisa no negócio que dá para você trabalhar da cidade? Se não, vai ser feliz fazendo outra coisa, porque senão você vai se frustrar em algum momento da vida, com 20 ou com 20, né? Com 20 você está saindo da casca do ovo, seja com 25, com 30, ou tomara que não seja com 40 que você descobre 50. Que você passou 20 anos fazendo tudo que você não queria e a tua vida já tá, né, já tá virando, né, já tá começando a curva descendente, né? Então é muito importante isso que você falou. E pronto, tá bom, tô satisfeito. Tá, obrigada. Bom, então, tem mais alguma pergunta pra gente encerrar aqui com a Lígia? Tem mais um monte, mas a gente chama mais pra frente. Chama outro dia, né? Deixa eu entregar um presente pra vocês, né? Vão chamar os brucutu dos irmãos dela também, né? A Júlia também. Vocês têm que chamar meu pai. Quem sabe traz? Meu pai e minha mãe. Vai ser um podcast interessantíssimo. Aí, pronto. Mostra o que tem aí dentro, Toledo. Ganhou 2. Que isso, um pra cada um. Pra não dar briga. Pra não dar briga. Nem pra beleza. Silmar, nem pra Ju ficar brava comigo. Ali já sabe, nós já somos clientes da fruta, da polpa, da guacamole, todo mundo aí. Ó, isso aqui, isso aqui é uma arte, gente. Isso aqui, ó. Azeite. Esse é o azeite? Muito obrigado, hein? Azeite, acho que aí tem ali dentro tem a polpa. Tem o guacamole. Tá, esse azeite também tem no mercado interno. Tá no mercado interno, vocês vendem isso aqui também? Esse aqui chega lá em casa com frequência, hein? Eu que gosta. Mostra aqui, azeite, guacamole e... Se você nunca viu no mercado aí, você procura. Onde tá espalhado isso, Lígia? No São Paulo inteiro? No Brasil? São Paulo. Principais capitais a gente tem. Agora, a gente também tem venda online, principalmente em São Paulo e Bauru. Tá? Então, aonde que o pessoal encontra no online? É o site? Entra no Avocado Jaguaci, @Avocado Jaguaci no Instagram, que daí consegue nos achar. Muito bom, muito bem. Queremos voltar com vocês da turma do Jaguaci aqui outras vezes, né? Estamos perto, somos amigos, a gente quer ter quem perto aqui da gente, quem a gente gosta, admira, respeita, né? Então, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada. Vir aqui gastar uma horinha do seu dia com a gente. Obrigada. É isso aí, compartilhar muito a história, bom esse bate-papo. E compartilhar a história de vocês para inspirar mais gente aí, que a gente todo dia acorda para clarear, para que os projetos sigam, né, firmes, lucrativos, sustentáveis ao longo das gerações. Então, obrigado. Isso aí, muito bom. E para você, meu amigo, que ficou até aqui, meu muito obrigado. Tenho certeza que você está saindo um pouquinho melhor do que você entrou. Pegou aqui alguma ideia, um insight que serviu para você? Agradeça. Como? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo ou esse áudio com alguém que você sabe que precisa da tua família. Pô, pai, escuta essa entrevista aqui. Coloca no Spotify, Deezer e outros agregadores de podcast. Coloca no carro na hora que você estiver viajando. Só dá o play e deixa rolando. Ele vai pensar que é o rádio que está tocando. Você não precisa explicar nem o que é, né? O que é o podcast. Eu nem sei o que é podcast. Só põe que você vai ver que ele vai gostar. E tenho certeza que ele vai querer e você também assistir o próximo episódio do Fazendas Infinitas. Até mais. Tchau.